Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live da Editora Sagrada Família. Aguardar aqui o pessoal entrar. Hoje temos uma live muito especial, né? Eu com o Padre Lucas, né? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos livros, sobre a literatura das nossas vidas, né? Então, convido você que está nos assistindo a participar dessa hora com a gente, né? Nessa live especial. Então, claro, as pessoas estão entrando, né? Vamos esperar o pessoal entrar e a gente já vai começando. Até me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, né? Eu sou um membro consagrado da Comunidade Sagrada Família, sou pregador da Palavra de Deus e sou escritor da Editora Sagrada Família, né? Até aqui eu tenho 2 livros publicados, né, pela editora, que eu acho que vocês conhecem, O Abraço que Salvou Minha Vida e Encontro com o Amor Maior, né? Este livro, O Abraço, publicado em 2017, e O Encontro com o Amor Maior, publicado agora em 2020. É o último lançamento da Editora Sagrada Família. E hoje eu tenho aqui a presença muito especial, né, do Padre Lucas, né, um grande amigo, e que hoje estará conosco aqui na nossa live. Então, sejam todos bem-vindos, viu? A paz, boa noite a todos. Espero que seja uma live muito abençoada e muito interessante, né? Falando de livros e também falando das coisas de Deus. Muita coisa boa junto ao mesmo tempo. Então vamos ver se o Padre Lucas já está por aqui, para ele ingressar aqui na nossa conversa. Sejam bem-vindos, separados para Cristo, professor de Santos, Bruna, bem-vinda. Boa noite, Padre Lucas, sua bênção. Boa noite, meu caro amigo, irmão Bruno, Deus abençoe, tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, né, Padre? Opa, que bom, é bom rever os amigos. Infelizmente não podemos estar juntos para um abraço, para um bate-papo, mas graças a Deus temos a tecnologia para estarmos próximos também, né? Com certeza. Então, começando aqui essa noite, né, dando as boas-vindas para quem está entrando, né, boa noite aqui a Isélia, a Águida, que acabou de entrar, Edileuza, várias pessoas entrando aqui acompanhando a nossa live. Bom, nós vamos iniciando aqui, né, o nosso tema e tudo que a gente vai partilhar aqui nessa noite. Padre Lucas, antes de qualquer coisa, se apresente aqui, eu me apresentei antes de você entrar, né? E aproveita e se apresenta um pouco para o pessoal, para quem não te conhece. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar com você, com a editora e também com a comunidade católica Sagrada Família. Eu nasci em São Vicente e fui criado em Itanhaém. Eu tenho 5 irmãos, 5 casados e eu sacerdote. Entrei no seminário com 21 anos, eu sou da Diocese de Santos, sou padre secular, fiz os 3 anos de filosofia na Unisantos, aqui mesmo, na cidade, e teologia em São Paulo, no ITESP, aí pertinho de vocês, no Ipiranga, 4 anos. Todo final de semana descia a Baixada para a realização da pastoral. Fui ordenado diácono no dia 13 de dezembro de 2008 e fui ordenado sacerdote no dia 4 de julho de 2009. Então, estou caminhando para os meus 11 anos de padre. Hoje eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Santos. Vou para o meu 3º ano como pároco e esta é a minha 4ª paróquia. Legal, muito bom. E
dando um gancho aí da sua própria história aí, de um pouco do que você partilhou, como se deu assim a religião, o catolicismo, é, na parte da família, na sua vida, na sua juventude? Como que foi isso, padre? Bruno e ouvintes, graças a Deus eu sou de berço católico. Os meus pais sempre pegavam no pé dos filhos para participarem da Santa Missa dominical e também a presença na catequese. Então, os 6 filhos são todos batizados, fizeram a primeira Eucaristia e receberam também a Crisma. Então, graças a Deus, pela maturidade dos meus pais e pela missão que eles tiveram e ainda têm de educar os filhos na fé, hoje dou graças a Deus por aquilo que sou. E aos poucos eu fui adquirindo toda essa maturidade cristã com os meus pais, com a minha irmã mais velha. Me lembro que ela me dava catequese, porque eu não tinha idade ainda para entrar na catequese, então ela deixava alguns textos bíblicos, ela me deixava algumas atividades e gostava muito. Então, posso dizer que ela me iniciou a espiritualidade. Eu me lembro que ela deixava uma vela, uma Bíblia ali no quarto, acendia a vela, abria a palavra de Deus. Então, com isso, eu tive os meus primeiros contatos com Deus, sem conhecer um pouco, sem saber quem era Deus, como podia buscá-lo, enfim. Mas naquele momento me despertou bastante. Mas eu me recordo que eu pude ter essa consciência mesmo na catequese. Graças a Deus, minha catequista ainda é viva, ela mora em Itanhaém, de vez em quando vem a Santos participar da missa aqui comigo, então ela me despertou também para algumas coisas importantes. Mas a minha vocação surgiu desde os meus 5 anos de idade. Após a missa, eu trazia comigo o folheto, o domingo, e repetia tudo aquilo que o padre falava, demonstrava na minha casa. A minha irmã mais nova era minha coroinha, o puff era o altar, a bolacha maisena era a Eucaristia, as roupas da minha mãe eram a túnica que é azula, então repetia tudo que o padre comunicava naquele momento. Então minha vocação surgiu, claro que no seio da família, mas também aprendendo com alguns padres que passaram na minha vida como é ser sacerdote, como estar engajado também na sociedade. E aos poucos eu fui buscando compreender um pouco a vocação na minha comunidade de origem. O título da minha comunidade chama-se Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das baluartes da nossa comunidade Sagrada Família, e com certeza ali eu pude aprender um pouco sobre a espiritualidade de Santa Teresinha. Mas com 15 anos eu fiquei um pouquinho fora da igreja, porque eu comecei a trabalhar no restaurante, e ali tive um pouco de afastamento com a palavra, com as virtudes, com a fé, com a Eucaristia. Eu me lembro que chegava cansado do restaurante, nem o Sinal da Cruz eu traçava, então eu fiquei um pouquinho longe, né, neste ano, em 95. Mas graças a Deus, ele pôde me laçar e aos poucos eu fui retomando a minha caminhada. Então, só para terminar esse primeiro ponto, eu fui mesmo engajado na comunidade com 17, 18 anos, quando eu comecei a escutar sobre renovação carismática católica. Então eu sou da renovação, sou filho, sou fruto da renovação carismática católica, e também do grupo de jovens da minha comunidade chamada Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Eda, em Itanhaém. Então são esses 2 movimentos que me ajudaram bastante a estar na comunidade, a evangelizar e dar um up aí para a minha vocação sacerdotal. Sensacional. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas das coisas de Deus, né? Como a misericórdia de Deus e o amor de Deus se mostram às pessoas de formas tão diferentes, né? Porque enquanto você falava, estamos aqui neste momento, em 2020, partilhando o amor de Deus, né? A vida em Deus, livros de Deus, e eu completamente oposto, né, padre? Com uma experiência de uma família não cristã, não de igreja, com um divórcio dos meus pais no primeiro ano do casamento, e eles casaram com a minha mãe grávida. Então, quando eles se separaram, eu tinha 1 ano e pouco, e ali minha mãe foi embora, né? E eu não tive o contato com a minha mãe durante a minha infância. Então, era um lar completamente complicado. Fui criado pela minha avó paterna, a religião não era um assunto
né? Minha família era uma família de igreja, era casamento ou velório, né? Ou batizado, né? Por uma questão social. E ver como são os planos de Deus, né? Porque aí eu fui ver uma experiência com Deus aí só aos 16 anos, né? Ali em que eu o conheci, né? Porque ele me conhecia desde sempre Uhum. e já estava tudo alinhado, eu que não sabia, né? Uhum. E dali, e esse ciclo, né, padre? Como que a misericórdia de Deus se mostra para nós? De formas diferentes, mas o amor dele é único, porque ele quer que nós sejamos plenamente felizes nele. E aí, olha como é o ciclo. Hoje eu vejo o meu filho como? Brincando com coisa de igreja, né? Essa coisa da missa que você falou, sabendo as coisas, gostando das coisas de Deus. O ursinho de pelúcia do Miguel é um São Miguel Arcanjo, né? É com quem ele dorme toda noite abraçado e com uma medalhinha de Nossa Senhora, né? São coisas inimagináveis para o Bruno criança, né? E olha como Deus age e em caminhos diversos nós somos pontos diferentes numa mesma história de salvação, né? No fim das contas. Então, como você disse que você é fruto, é o que eu vejo hoje no meu filho, mas um fruto que passou por um processo, né? E realmente, como você disse, é uma graça muito grande, porque nos dias de hoje é cada vez mais raro, infelizmente, né? Uhum. Famílias embasadas de fato no Evangelho, que já desde cedo levam o Evangelho para as crianças, né? E é muito interessante da editora Sagrada Família, de fato, levar nos livros essa evangelização pura, né? Não há outros interesses, ainda que exista naturalmente, como uma editora tem que pagar as contas, e o dinheiro que vem dela é diretamente destinado para a comunidade Sagrada Família e para a missão de evangelizar e resgatar a família, mas o grande ponto é evangeliza ou não? É de Deus ou não? Né? E não o quanto vai vender, não vamos fazer esse livro porque não caímos nisso, né? Algo que a gente tem como inegociável, né? E essa partilha só mostra isso, né? Que é um autor da nossa editora que traz esse DNA, que é o que a gente traz desde o início, desde a fundação, há 3 anos atrás, é muito recente, mas cada um dos livros, né, vem trazendo isso. E aí eu queria te perguntar a questão dos livros. Você era uma criança que tinha acesso à literatura, gostava de livros desde infantis, sei lá. Como que foi a questão com os livros na sua vida? Uma experiência péssima, o Bruno. Eu tinha muita dificuldade de ler, de compreender, de tirar uma lição de vida nos livros. Eu gostava muito de gibi, então eu me recordo lendo alguns gibis, da Mônica, Cascão, do meu super-herói favorito. Eu me lembro também, e até hoje eu carrego isso no meu coração, porque o meu pai gosta de ler bastante. Então sempre via o meu pai lendo literatura mundana, mas livros expressivos, trazendo conteúdos também para ele e para a própria família. Eu me lembro de alguns livros na estante sobre a Bíblia, sobre temas de faroeste, que o meu pai gosta bastante, mas eu nunca tive assim, interesse de ler. Quando entrei no seminário, eu tive muita dificuldade de começar a ler os livros filosóficos, porque na escola eu não tinha interesse de ler. A professora de português passava para nós algumas atividades e eu burlava. Eu não vou ler, não vou fazer esse trabalho, porque isso não vai acrescentar nada na minha vida. E no seminário eu falei, caramba, e agora? Lá atrás eu não tive essa oportunidade. Lá atrás eu não dava interesse aos estudos, principalmente nessa questão de leitura, apesar que eu nunca repeti de ano, eu estudava para passar, infelizmente, mas hoje tenho um pensamento totalmente diferente. E na filosofia eu comecei a me preocupar com isso. Eu preciso ler, não para saber, não para adquirir uma experiência, não para passar de ano, não para dizer ao formador que eu sei, não para dizer à diocese que estou pronto para um determinado tema ou projeto na mesma. Mas eu preciso ler, preciso compreender para me formar em primeiro lugar como pessoa humana, para depois, lá na frente, direcionar todo esse conteúdo para Deus, para o reino dos céus.
E leitura atrás de leitura, eu fui realmente gostando. Me lembro que no seminário eu levei, acho que 4 livros, Bruno. A Palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, aquele livrinho tão conhecido, Imitação de Cristo, e mais um livro de um santo, me parece que São Francisco de Assis. E hoje eu tenho uma imensidão de livros. Não tem como mostrar aqui, porque a câmera está focada em outro sentido, mas é semelhante à sua estante aí cheia de livros. Então hoje a leitura faz parte da minha vida. Eu leio por volta de 2 a 3 livros por mês. E quando eu vejo um livro interessante, eu compro. Então minha mão coça, minha mão não pode sair do bolso, que eu estou comprando. Livros teológicos, livros, títulos marianos, livros com temas para o presbítero, exortações apostólicas dos papas, principalmente espiritualidade. Eu tenho uma estante aqui só sobre livros de espiritualidade. Então hoje eu dou valor à leitura e peço carinhosamente a você que está nos assistindo, leia, tire um pouquinho o dedo do controle remoto, do celular, deixe um pouquinho a tecnologia. Eu sei que hoje nós precisamos dela para interação, mas eu peço que você leia bons conteúdos, leia a Palavra de Deus, o Catecismo, o Magistério da Igreja, livros espirituais, livros que realmente possam ajudar você na sua crise, na sua dificuldade, numa dúvida de fé que você tem. Então hoje eu agradeço bastante o seminário, e também os meninos, né, os seminaristas que me ajudaram também na formação filosófica e teológica. E é muito louco isso, né, padre? Porque os livros, eles têm um poder de transformar a vida das pessoas, né, que é quase que como a experiência da própria pessoa na presença dela, né? Então, é uma riqueza esses livros e como eles podem mexer com a fé. E aí, até testemunhando, no início eu falei um pouquinho do meu testemunho, eu me lembro que a minha primeira ida para a comunidade, a minha experiência de conversão se deu na comunidade Sagrada Família. Então, não é que eu fui em busca de algo vocacional. Eu fui jogar futebol porque tinha quadra na comunidade Sagrada Família, né? E aí foi um golpe de Deus usando as pessoas para me golpear. Porque eu cheguei para jogar bola quase pronto, né, com a mochilinha. Ainda bem que eu não estava com a roupa, senão eu ia passar vergonha. Porque o horário que me deram era o horário do grupo de jovens, e o futebol era depois, né? Sim. E ao final do grupo, o coordenador dos jovens na época era o Mauro, acho que você deve conhecer, o Mauro da Sagrada Família. Conheço, né? Sim. E aí ele veio partilhar comigo, né? Conversar, tal, não sei o quê. E aí ele me perguntou se eu acreditava em Deus, né? E aí eu respondi algo meio saindo pela tangente, assim, falou, não duvido, né? Assim, acredito, aquela fala normal de que qualquer pessoa que não tem qualquer base vai falar. Ninguém vai falar, sou ateu, porque nem para isso tinha força, né? Então era assim, acredito mais ou menos. Aí ele virou para mim e falou, vou te emprestar um livro. Ele nem me conhecia. Aí ele pegou na bolsa dele, me deu um livro e falou, lê isso aqui, depois a gente conversa sobre o que fala aí. E era um livro de Padre Pio, né? Que é um livro, o senhor conhece bem, não muito querigmático e não muito normal, né? Para um primeiro momento, um jovem de 16 anos na época. 16 anos, tipo, eu não sabia nada, pra você ter uma ideia, padre, com 16 anos, eu não tinha nem primeira comunhão, nem crisma. Então eu não tinha formação cristã, né? O que eu sabia era de papo com amigos, de alguém falar, de ver na TV alguma coisa, mas era muito ignorante de muita coisa ligada à fé. E aí você se deparar com a história de um santo tão místico, né? Resumindo, eu fiquei chocado. Né? E assim, livro, aí, até para dar o gancho do porquê que ele deu esse livro, dentre as coisas que eu gostava e sempre gostei, eram os livros. Ainda no mundo secular, né? Mas eu sempre tive uma sensibilidade, mesmo nos livros seculares, àquilo que tocava mais profundamente. Mas eu nem sabia, né, da coisa de Deus. Mas, por exemplo, o meu primeiro contato mais profundo com literatura se deu com 10 anos em poesia, né? Que é algo não muito infantil, né? E foi uma experiência muito bacana. Eu escrevi, assim, dos meus 10 aos meus 13 anos, coisa de 500 poesias. Então, Caramba. Assim, eu escrevia na escola, sabe? Tipo, tava tendo aula, intervalo, pegava e escrevia alguma coisa. E era até uma terapia diante da minha história de vida e todas as questões. Curiosamente, hoje, com 30 anos, eu faço terapia
E é um baita instrumento voltar e poder trabalhar as coisas com algo escrito, né? Ali, de fato. Com certeza, O Bruno claro. de 10, 11, 12 anos falando do que estava ali dentro, né? E então, nesse papo com ele, do que você gosta? Ah, gosto de futebol, gosto de livro. Aí ele, putz, tem um livro aqui comigo, não quer pegar, tal. Fiquei meio sem graça, li e voltei para falar com ele. E a sensação que eu tive lendo aquele livro é uma coisa louca, né? O que veio na minha cabeça foi, ou isso é muito mentira, é uma ficção maluca que criaram, ou tem uma parte dessa vida que eu ainda não conheci. Um mundo enorme, uma imensidão de coisas que é como se essa porta ainda está trancada para mim, mas se abrir dá num grande mundo, né? E o que Deus me mostrou a partir daquela experiência é que era a segunda opção, graças a Deus, né? Era a porta. E quando eu devolvi Padre Pio e poderia cancelar ali a conversa nesse sentido, ele me deu outro livro. Ele falou que você gosta de ler, lê esse aqui. E aí era Dom Bosco. Então, foi quase aquela coisa, aquele salmo, né, que diz que Deus está no mais alto dos céus e no mais profundo dos abismos. Ele está na mística de Padre Pio e no amor silencioso de Dom Bosco. Né? Então, aqueles dois livros têm uma participação enorme, eu tenho um carinho. E eu comprei esses livros depois, né? Aqueles eram dele, eu devolvi para o Mauro, que fique claro. Demorou um pouco. Ele sempre enche meu saco falando assim, eu devolvo os livros. Mas são livros que eu tenho esse apreço e que me fizeram mergulhar, e aí, particularmente, eu tenho um gosto muito grande por livros de santos, né? É aquela palavra que o testemunho arrasta. Então eu virei um maluco de livro de santos, sabe, padre? De ler e depois começando a coordenar os jovens, também como é um grande instrumento para evangelização, falar da vida de pessoas, né? Mais do que regras, mais do que 1000 coisas super estruturadas e teológicas. Quando você fala de, poxa, Pier Giorgio Frassati, Dom Bosco, São Domingos Sávio, Beata Chiara Lucci, para a juventude, aquilo, né, o coração esquenta, assim, né? E foi uma experiência muito rica, né? E aí eu queria saber de você, assim, você costuma fazer leitura da vida de santos, gosta? Você tem santos que você tem essa intercessão mais próxima? Então, Bruno, eu nunca tive um santo ou uma santa de devoção. Desde a minha adolescência e juventude, participando da comunidade com o título de Santa Teresinha, eu não tinha, assim, muito prazer de saber sobre a história dela, a via do altar, puxa vida, isso e aquilo, beleza, legal, hoje é santa, eu posso pedir a intercessão dela, mas nunca tive, assim, uma curiosidade de ler sobre história de santos. Eu só tinha contato em casa por causa da minha irmã mais velha, que gostava e ainda gosta de São Francisco de Assis. Então eu vi alguns livros espalhados ali em casa, mas eu nunca tive, assim, curiosidade de ler. Eu consegui, assim, ter uma aproximação a mais com a vida dos santos no seminário, porque ali a biblioteca nos dá essa possibilidade de entrarmos no mundo dos santos, na mística, na santidade, como cada santo viveu na sua época, as crises, as dificuldades, as perseguições, o martírio, a santidade, como buscá-la diante desse chamado de Deus a cada um de nós, né? E isso foi, com certeza, entrelaçando o meu coração. Mas eu digo para você que eu comecei a me relacionar assim com um santo, de tê-lo presente como amigo, como companheiro, quando comecei a conhecer a comunidade católica Sagrada Família. Eu pude conhecer um pouco mais a história de Santa Teresinha. Eu me apaixonei, sou apaixonado por Santa Teresinha. Penso que tenho umas 5 ou 6 imagens dela aqui em casa. E eu comprei as obras completas de Santa Teresinha, um calhamaço desse tamanho. Eu consegui ler durante um ano, consegui ler e compreender um pouco mais sobre a vida, a história, a juventude, a família, a doença, a mística, as dificuldades. E isto foi preenchendo o meu coração
dizendo para mim mesmo, por que não ser como Santa Teresinha nos tempos atuais? Por que não buscar a Deus diante de uma mística? Por que não buscar realizar os planos de Deus como sacerdote, como pessoa humana? E eu tenho bastante livros sobre santos, Dom Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, Luísa Zélia Martin, a Leônia, eu li o livro dela, me apaixonei também, vamos tê-la como santa se Deus quiser, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, e tantos outros livros que realmente me acompanham como sacerdote, também como pessoa humana. Aos poucos, eu vou lendo, principalmente antes de dormir. Eu dou, assim, um pouco de prioridade para a teologia, para a eclesiologia, para a pastoral, para as exortações apostólicas, e à noite, antes de dormir, o coração ali desacelera, eu vou entrando na mística do santo, de uma santa, e isto vai penetrando o coração, a alma, e com certeza Deus vai me dando a garantia ali de uma vida também branda, né? Realmente diante do silêncio, que hoje é muito necessário. Sim. Eu espero que o pessoal que está acompanhando aí esteja só tomando nota, né? Que tem bastante indicação boa aí. Com certeza. E falando de Santa Teresinha, é bonito você ver uma santa que mostra que é tão simples, né, padre? Às vezes a nossa visão até humana é de que é algo, né, para os outros, né? Para mim, impossível, né? Sim, e ali, o quão honesta ela é nas palavras e nos escritos dela, você vê que é alguém de carne e osso mesmo, né? E que na simplicidade, até por conta da oração, né? Daquela coisa da pequena via, ela traz esse caminho tão bonito que para nós se torna um pouco mais possível. Talvez eu não consiga ser a Santa Teresinha dos últimos dias e do céu, mas eu posso caminhar com ela e ir me tornando, né? Então com certeza. É muito bonito. Chamá-la para a sua vida pessoal, para a sua vida comunitária, ter presente a sua história, ter presente as suas frases, ter presente também um pouquinho da dor e sofrimento, porque a santidade dela passou muito mais pelo sofrimento, pela dor, pela ignorância das suas irmãs, de não vê-la como uma menina que podia elevá-las, né, ao coração de Deus, diante do ser dela, diante da característica dela de ser, né? Então isso é muito importante também, principalmente nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Com certeza. E aí, padre, entrando um pouco mais na questão dos livros, e aí até testemunhando um pouco, eu também tive uma experiência muito forte com livros de espiritualidade, né, por trazer para a gente essa possibilidade de aprofundar, de buscar as coisas do alto, né, e citando aqui três livros que me marcaram bastante, né, nesse caminho ali, e muito jovem, né, hoje eu tenho 30 anos, e comecei ali aos 16, então são quase 15 anos de caminhada. Mas me marcaram muito um livro que foi o último livro do Padre Léo, que é aquele Buscar as Coisas do Alto. As Coisas do Alto, né? Sim. E foi um livro que me marcou muito, assim, porque eu lembro de quando eu fiz a leitura dele, foi o livro que eu levei para o retiro inaciano. Então eu fui lá para o interior fazer aquele retiro, né? E aí você podia levar um livro para te acompanhar. Então foi uma que o retiro é fantástico, né? Um retiro de silêncio, buscando as práticas de Santo Inácio de Loyola. E esse livro, cheio de testemunhos, né, ele traz disso, além do testemunho de vida, de ser um livro escrito nas últimas horas, né? Ali, já com câncer em estágio avançado, ele escreveu com o computador com as letras enormes, porque já estava quase cego. E é um livro que ali você está lendo alguém que já estava assim, né? Quase 50%, 50%, entre céu e terra, né? Estava tocando um pouco lá. E essa experiência mística também é muito bonita, da espiritualidade. Me marcou também um livro do Padre Zezinho, que é Pensar como Jesus Pensou, né? E aí ele traz diversas reflexões, é um livro quase que de frases, lembrando do Senhor, né? Sim. Essas frases. Então, é um livro com citações, basicamente, dele mesmo, que eu acho que são recortes de pregações, nem sei se ele escreveu o livro, mas foi um livro que me marcou muito por tratar de temas dos mais absurdos, dos mais diferentes, dos mais polêmicos, e de uma forma tão amorosa e tão de Deus, né? Também me marcou bastante. Além de livros mais jovens, eu lia bastante os livros do Adriano Gonçalves, da Canção Nova, né? Então, Santos de Calça Jeans,
me marcou bastante também, até porque ele traz o testemunho de Per Giorgio Frassati, né, um beato muito jovem, né? Então, assim, foram livros de espiritualidade que eu gostei bastante. E o senhor falou que também gosta de espiritualidade, de livros assim. Muito, Tem muito, muito. algum aí que você pode indicar para o pessoal? Bom, tem de Santa Teresinha, as obras completas de Santa Teresinha, é um pouquinho denso, um pouquinho complicadinho, mas indico. Li, me apaixonei no seminário, As Confissões de Santo Agostinho, e o meu TCC foi realmente sobre Santo Agostinho, a sua espiritualidade. Meu primeiro capítulo do meu livro, eu falo sobre Santo Agostinho. Eu lia bastante, lia bastante também do Padre Jonas. Então são livros assim muito importantes. Mas eu gosto assim de livros um pouquinho densos, um pouquinho complicados, né? Para que realmente eu possa ali quebrar um pouquinho a cabeça de como buscar estas vias para a santidade e também para a minha vida pessoal. Eu tenho assim um pouquinho de defeito de não guardar nome de livros na cabeça, mas aos poucos eu vou colocando lá no meu Facebook, no Instagram também, e as pessoas poderão aí realmente adquirir estas leituras. Eu gosto também de fazer leituras marianas, eu tenho vários livros sobre Nossa Senhora, eu comecei a ler um agora sobre o Espelho de Maria, do Raniero Cantalamessa. Ele tem livros fantásticos, livros que realmente tocam o coração. Eu li um dele na Semana Santa, sobre a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na Semana Santa, antes de dormir, eu lia um trecho desse livro e me ajudou bastante a compreender a teologia da cruz, o mistério da cruz, o que está por detrás da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu desejo, Bruno, é realmente fazer uma especialização em espiritualidade. Tentar me colocar à disposição até mesmo da diocese e da comunidade católica Sagrada Família, porque como atendo várias pessoas na direção espiritual, nos aconselhamentos, isto me tocou bastante nesses quase 11 anos de padre. Como é importante o padre se formar, entender, né? Em primeiro lugar, saber entrar em contato com Deus para depois passar essa experiência para as pessoas. Então, quem sabe o mestrado, um doutorado sobre espiritualidade. É um tema apaixonante por mim dentro do meu ministério sacerdotal. E isso é lindo, né? Porque a espiritualidade, ela é o caminho, né, padre? Para você conseguir viver essa experiência de Deus. Porque senão você cai muito no que fazer, né? Faça isso, depois aquilo outro, cumpra estas orações que você chega lá. E o coração humano, ele tem sede demais, né? Porque nós viemos de Deus, e Deus é muito mais do que só a regra, né? Então, o Jesus veio justamente dar sentido à regra. Esse é Cristo, né? Então, normalmente, para nós, o caminho de conversão da nossa vida se dá com uma história de salvação, né? Primeiro, ali, criança, você não consegue ter uma experiência de Deus, né? Extraordinária, assim, e que, nossa, decidir para sempre, né? Mas você vai ali meio que, né, forçado, ali na regra, né? Ó, é bom para você, que é o que o pai fala, né? Eu estou vivendo isso hoje com o Miguel, né? Tem hora que ele está ali que, né, para ele, se tivesse na igreja ou em outro lugar, ele ainda não tem, ele tem a noção do sagrado. Então, de tipo, ali está o santo, ali está o papai do céu e tal. Sim. Mas, assim, ainda não é uma experiência pessoal. Claro, né? claro. Mas é nesse caminho de salvação. É saindo do Antigo Testamento, fazendo todo esse caminho até chegar no Cristo. E aí a vida é transformada. E aí seguimos rumo à salvação, né? Que aí é o fim ali, Apocalipse e a vitória final. Que é o que vai acontecer na nossa vida depois daqui, vivendo a santidade, chegando ao Senhor. Então, esta experiência, essa espiritualidade é essencial, e com mais um padre tendo essa... para mim, não faz sentido ser outra pessoa, senão o padre a começar com isso. Né? Os leigos são importantíssimos, mas a igreja sabe saber por que precisa de padres, de irmãs, né? Pessoas que doaram a vida e podem gastar ainda mais tempo com Deus. Né? Mais do que só ter trabalho administrativo e cuidar da paróquia, né? Para não fechar a igreja.
É realmente ter Claro. mais tempo de Deus, mais intimidade e levar isso para as famílias, né? Então, isso eu acho maravilhoso. E você falou da Semana Santa. Na Semana Santa eu fiz uma leitura maravilhosa também. Eu li Por Suas Chagas, do Neil Vélez. Sim, E, eu li. nossa, um livro Muito bom, sim. tremendo, assim. Uhum. Já leu? Não sei se o senhor já leu. Eu li na época do meu diaconato. Muito bom, muito É, bom. muito, pesadíssimo, né? Os testemunhos, Sim, sim, a com certeza. fé com F maiúscula, né, padre? Você fica até meio Sim, envergonhado. entrando na UTI, sabe, a pessoa já quase indo para o céu e rezando ali, daqui a pouco a pessoa em pé, glorificando a Deus. Então, quando eu li, me arrepiei, chorei, falei, caramba, como pode, né? É uma fé tremenda, mas é uma fé, claro, colocada no coração de Deus, né? E acreditava, se colocava diante de Deus como um instrumento de cura, de libertação, né? Basta ter fé, Bruno, basta ter fé. Se você tiver fé, se você rezar com fé, se você acreditar, se você colocar o seu coração, a sua experiência diante dos evangelhos, você pode ter uma experiência fantástica com Deus, claro que não apenas no âmbito pessoal, mas na vida comunitária, que é muito importante também. Com certeza. Padre, uma das coisas em comum que a gente tem é que a gente faz parte do lado blue da editora, né? Os nossos Sim. livros são os azuis, né? E falando do seu livro, O Retrato de Deus para os Cristãos, né? Aqui, não sei se todos que estão assistindo já viram, né? Foi um livro lançado ano passado, né, padre? Queria 12 que de você outubro falasse de um pouquinho para a 2009. gente. Fala um pouquinho para a gente. Você falou de livros na sua vida, falou do seu ministério sacerdotal, e da onde que sai um padre que mal lia para um escritor, né? De onde surgiu essas mensagens, redes sociais, livro? Que loucura foi essa aí? Deus faz novas todas as coisas, né? Eu tinha muita dificuldade com leitura, com escrita e também como compreender uma leitura e passar as informações desta num seminário, numa formação, numa palestra. Então, e foi aprender no seminário e também nos estudos filosóficos e teológicos. Hoje à tarde eu estava me recordando, na época do meu diaconato, na paróquia São Vicente Marte, em São Vicente, uma pessoa amiga veio com um caderno e disse assim, esse caderno é para você, mas para quê? Para você escrever o seu livro, mas caramba, não tenho pretensão de escrever, de lançar um livro, tenho muita dificuldade com isso, mas guarde porque você vai escrever um livro ainda. E esse caderno está guardado até hoje, não escrevi nada nele, então tenho ele como uma profecia. Mas essa vontade de escrever, Bruno, aconteceu justamente nos retiros espirituais inacianos, quando o pregador colocava um tema direcionado à espiritualidade, eu anotava. Então, aqui na gaveta eu tenho todos os meus escritos espirituais desde a época de seminário. Então, quando eu morrer, estão aqui os meus escritos, os meus apontamentos, as minhas experiências com Deus. Então, não joguei fora, guardei. De vez em quando Obrigado eu abro. por avisar, viu? Pode deixar. Ítalo também, eu sei que está participando, tá bom? Está aqui na gaveta. E com isso eu fui tentando colocar no papel toda a minha experiência com Deus, toda essa mística bebida na fonte da palavra, no magistério, na doutrina e também na experiência desses padres, dessas irmãs que pregaram o retiro para mim e para os meus irmãos no sacerdócio. Mas quando eu entrei na paróquia São Tiago Apóstolo, aqui em Santos, em 2011, eu criei a PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. E 2 meses após, nós criamos E nesse informativo, eu comecei a colocar alguns pensamentos bem simples sobre a Semana Santa, sobre o mês da Bíblia, sobre o mês vocacional, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, início de ano, como fazer um planejamento para o seu ano. Então eu fui escrevendo coisas simples, né, uma folha, e guardava esses escritos.
de repente, quando me deparei, eu tinha vários escritos já guardados e veio na minha memória aquele caderno que eu recebi de uma pessoa amiga. Aí comecei a dar um pouquinho mais de vida, comecei a alimentar esses textos à luz da palavra de Deus, da doutrina, do magistério, da minha experiência com o povo, da minha experiência pessoal, dos retiros que eu participava. Eu comecei a dar vida, eu comecei a colocar ali o meu coração. Bruno, eu não consigo, assim, usar muito da minha inteligência, não sei se você me compreende, mas eu falo muito com o coração. Eu falo muito com o coração. Eu preparo uma palestra, eu preparo uma homilia, de repente, não falo nada daquilo. E Deus me direciona para falar exatamente aquilo que Ele quer. Então, eu não sou muito, assim, intelectual. Eu gosto muito de usar o coração. Eu sou muito sentimento. E, graças a Deus, eu tenho adquirido, assim, muitas graças e muitas bênçãos por causa disso. Claro que eu preparo, eu leio, reflito, faço ali a minha Lexio Divina, tento exprimir tudo aquilo que é possível do magistério da doutrina, enfim. Então, eu fui dando vida a esses textos e, de repente, tinha, assim, quase 40, 50 páginas escritas. E, na época, eu não conhecia o Ítalo, não conhecia a comunidade Sagrada Família, mas, para encurtar a história, em 2017, meados de junho, de julho, entrei em contato com o Ítalo, expôs este meu pensamento, essa minha vontade. Ítalo, eu tenho aqui alguns textos escritos, gostaria de publicá-los, né, você me ajuda? Então, ele tentou me ajudar com 3 editoras. Infelizmente, não deu certo, ou felizmente, para estar aqui com vocês, né? E dei graças a Deus de não ter publicado nessas editoras, porque o livro não estava pronto, o livro não estava acabado, o livro não tinha ainda a minha cara, eram coisas ainda mal amarradas. Então tive tempo de sentar diante do computador, de reler, de tirar, de colocar, disso e aquilo, enfim. E ano passado, em julho, no retiro anual da comunidade de São Paulo, depois da missa, no jantar, acho que nesse dia eu expus o meu sentimento para o Ítalo, acolheu, né, de bom grado, e desde o ano passado, em junho, julho, fomos conversando, tal, e graças a Deus, no dia 12 de outubro, esse livro foi lançado na festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho, assim, recebido bons frutos, né, desse livro, depois a gente partir um pouquinho mais sobre isso. Mas a caminhada foi assim, foi simples. São textos simples, né, textos paroquiais, textos de retiros, textos próprios da minha experiência com o povo, morte, sacramentos, atendimentos, né, grupo de jovens, grupo de oração. Excelente. Padre, eu acho que agora acaba aquele desafio que eu comentei com o senhor, que eu queria fazer para o senhor, né? Se esse livro pudesse conversar com as pessoas em 5 minutos, e não apenas se apresentar, mas trazer um pouco da mensagem dele. Não digo nem citando frases, nem é necessário, mas do seu coração, aquilo que Deus te inspirar. O que é esse retrato de Deus para os cristãos? É um tema que até hoje eu coloco no meu coração. Qual é o retrato de Deus para a minha vida, para o meu sacerdócio, para a minha humanidade, para a paróquia onde sou pároco? Qual o retrato de Deus para a sociedade, para o mundo, para as famílias, para os jovens? Hoje, né, usando essa questão da quarentena, nós tínhamos esta frase: não tenho tempo para nada, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para participar da missa, não tenho tempo para mandar uma mensagem, para telefonar, enfim, hoje temos um tempo grandioso. E diante desse tempo, lhe convido a olhar um pouquinho para a sua espiritualidade. O que é a espiritualidade? Você a tem? Você consegue buscar a Deus com ela? Você consegue se fortalecer? Você consegue ser feliz? Você consegue dar conta do recado com a sua espiritualidade? A espiritualidade é esse contato pessoal com Deus. Não apenas com palavras, não apenas com frases, não apenas com as orações prontas, mas com a sua vida, com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua experiência boa ou ruim, diante do seu matrimônio, com os teus filhos. Você vai exercendo
esse poder de escuta. Então, silenciar é o primeiro ponto essencial. Sair do barulho, sair do comodismo, sair das redes sociais, sair um pouco da TV, para silenciar diante de Deus. E como é difícil silenciar, como é difícil escutar a Deus, como é difícil rezar. Então, o barulho, muitas vezes, nos introduz de uma forma que não nos dá esta garantia de ter a presença de Deus tal como Ele é. Eu, como Renovação Carismática Católica, às vezes fico pensando, caramba, nós rezamos, glorificamos a Deus, rezamos em línguas, diante do Santíssimo Sacramento falamos, e não temos tempo para escutar o Senhor. Então esse livro traz também um pouquinho sobre o silêncio, como silenciar, como vencer os ruídos, como dar nome aos ruídos, como dar sobrenome aos ruídos, como sair da inércia, como deixar um pouquinho o barulho para entrar na intimidade com o Senhor. Basta fechar a porta do seu quarto, basta ter a palavra de Deus, basta silenciar, e ali você vai entrando em contato nessa experiência fantástica com o Senhor. E a espiritualidade todo mundo tem. Então basta colocar ali fogo da lenha, palavra, oração, a Eucaristia hoje de uma forma espiritual, devoção a um santo, devoção mariana, para que realmente esta fé seja despertada no seu coração. E essa experiência vem justamente do diálogo. Você vai dialogar com Deus. Mas, padre, eu vou falar alto, vou falar baixo, Deus está me escutando? Claro que Deus está te escutando. Então, pela fé, você vai demonstrar aquilo que está dentro do seu coração. Como você pode ser um homem bom, uma mulher boa, como você pode casamento, como você pode exercer esse poder de cura, de libertação, não em seu nome, mas em nome de Deus. Então, pelo silêncio, pela escuta, pelos sacramentos, através de leitura de bons livros, palavra de Deus, catecismos da Igreja Católica, para fazer parte mesmo dessa história de vida e de salvação, porque as pessoas precisam e muito desse tempo. Então, o livro fala um pouquinho sobre isso, espiritualidade, silêncio, fé, testemunho, como buscar o sacramento da reconciliação para fortalecer-se, para dar esse testemunho de vida, de paz e santidade, e como você pode também fazer essa experiência com os discípulos de Emaús, né? Tanto a volta quanto a ida a Jerusalém. Então, temos que realmente buscar a luz do ressuscitado para dar conta de tudo aquilo que nós temos hoje. Então, você tem tempo, então aproveite, leia, reflita, faça acontecer o amor, a graça de Deus, através do silêncio interior. Então a frase que eu posso colocar para você é silêncio. Silenciar, silenciar, silenciar. Silenciar não apenas os ouvidos, mas principalmente o coração. E eu complemento isso tudo que o senhor disse com uma frase que o senhor colocou no livro, que encerra o capítulo 3 de São João Paulo II, né? Que diz assim: o ser humano sem Deus não pode compreender a si mesmo, como também não poderá realizar-se sem Deus. Né? Então, é inerente ao ser humano, e é impressionante, padre, o quanto isso está diretamente ligado ao tema do meu segundo livro. Né? Porque é justamente esse o ponto. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com o senhor sobre esse livro, mas a minha moção de escrevê-lo foi a partir de uma música secular da banda J Quest, que chama Amor Maior. E na canção, o compositor diz assim: quero um amor maior que eu. Né? E estamos falando de alguém que não é de igreja, que talvez nem compartilhe do que a gente está falando aqui, mas sem que ele saiba de nada, a alma dele, o coração dele sabe que ele precisa de um amor e que não basta qualquer amor. Precisa ser um amor maior que ele mesmo. Maior que ele mesmo. E isso não existe, né, em seres humanos, entre seres humanos. E essa frase de São João Paulo II, né? Não tenho como me realizar sem Deus. Eu não consigo ser feliz sem Deus. Eu posso ter tudo e não terei nada. E em Deus eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo. Tenho tudo, com certeza. Então, mexe muito comigo essa frase por isso, né? Porque não há outro caminho. E isso nós não dizemos como uma ameaça, né? Do tipo, olha, ou você vai nesse caminho ou você vai para o inferno. Mas é no amor, né? Não há outro caminho.
né? Não. Não tem um caminho com mais amor, um caminho mais feliz, um caminho com mais paz do que esse, né? Então isso é maravilhoso. E você vê, João Paulo II, ele tem esse dom, né? De levar o amor em cada palavra, em cada frase. E ele a minha conversão se deu um ano depois da morte dele. Eu não fui católico, apostólico romano com ele, Papa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma proximidade tão grande, porque isso mexeu comigo, né? Porque eu li coisas dele, até questões de afetividade, sexualidade, na época de jovem e namorando a Regina, né, antes do nosso casamento, né? Então, os textos dele, né, sobre a teologia do corpo e tanta sensibilidade, tanto Deus, né? Era um homem que exalava isso. E depois vivendo a experiência com outros papas, né? Porque aí eu tive a graça de participar de 2 jornadas mundiais da juventude com 2 papas, né? Eu estive na Espanha com Bento XVI em 2011 e estive em 2013 no Rio com Francisco. Mas essa riqueza da igreja, né, é maravilhosa. Então, ver livros como o seu, né, que retratam esse Deus. E aí, padre, diante do que você falou até, que eu gosto de coisas complexas de ler, né, você falava, eu acho que nós temos essa missão, né, no mundo, de buscarmos a Deus, nos aprofundarmos em Deus e levá-lo de uma forma leve e simples. Né? Esse é o ciclo, porque um dia nós estávamos na posição de não vai entender algo complexo, né, seja e aí caminhamos, Deus nos dá a graça de poder aprofundar, viver experiências com Ele, místicas, etc. Mas tudo isso só para que a gente consiga, de fato, entregar Deus verdadeiramente, não a nós mesmos. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, assim, sobre essa experiência com esse Deus que é o único caminho. Então, justamente eu coloco aqui a frase número 21, que diz assim: quando a sua vida começa a perder sentido, pare por um instante e perceba até que ponto você não deixou Deus agir. A vida só tem sentido quando ele for o centro de tudo. Então, Deus é o centro de tudo, é o centro da vida, do coração, da alma, do casamento, do sacerdócio, da comunidade, da sociedade e do mundo. Então, quando a sua vida começar a perder sentido, então para um instante. Não tenha medo de perder, não tenha medo de ceder a Deus, não tenha medo de abrir as portas do seu coração para fazer a experiência, em primeiro lugar, do perdão, da misericórdia e depois do resgate de alguns valores que foram perdidos, que foram apagados pelo pecado, pelo distanciamento, até mesmo pelo egoísmo. E depois você vai começar a buscar novamente esse sentido de ser, esse sentido. Então a espiritualidade nos ajuda bastante a crescermos como pessoas humanas e também como cristãos. Então todo mundo tem espiritualidade, todo mundo pode rezar, todo mundo pode crescer na santidade, todo mundo pode ser fiel, mas basta colocar em prática essa palavra, os mandamentos e principalmente pequenas renúncias. Então, eu vou renunciar hoje a alguma coisa para estar mais próximo de Deus. Eu vou perder aqui para ganhar lá na frente. E a vida dos santos ajuda bastante nesse discernimento. Como buscar realmente a essência de Deus se eu não quero perder, se eu não quero deixar, se eu não quero permitir com que ele faça esta morada dentro do meu coração. É como Teresa d'Ávila, né, o castelo interior. E esse castelo interior precisa ser visitado por Deus e por nós também. Então, como encontrar Deus no castelo interior? Então, são vários labirintos. E às vezes, nós, naquela porta, por causa do medo, por causa do cansaço, por causa do abatimento, porque é difícil, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, porque eu não consigo percebê-lo nas entrelinhas da vida, porque eu não consigo traduzi-lo entre fé e vida, viver essa espiritualidade nos tempos atuais, é difícil viver o sacramento que eu tenho para realmente me santificar. Então, é preciso realmente colocar em prática lá atrás uma boa espiritualidade através do silêncio, através da mística, à luz da palavra de Deus, do magistério
e é a sua experiência. Eu tenho a minha experiência, você, Bruno, tem a sua experiência, você que está participando conosco tem a sua experiência, então não tente me copiar, tá? Não tente copiar o Bruno, porque você é único, você tem a sua experiência com Deus, mas eu tenho que dar esse testemunho de vida, de santidade, de alegria, de esperança. Aí sim, aí nós vamos caminhar juntos, mas você tem a sua experiência. Então não tente ser como eu, como o Padre Jonas, Fábio de Mello, Papa Francisco, etc. e tal, mas vamos realmente copiar aquilo que realmente pôde fazer a diferença na vida do Bruno, na vida do Padre Lucas, ou seja, o amor, o perdão, uma literatura e tantas outras coisas importantes. Bom, a gente está chegando ao final dessa live, né, e foi maravilhosa, graças a Deus, né, e, inclusive, né, Padre, também se vende livros na editora, né, então a gente faz questão de que seja 95% mensagem e 5% jabá, né, aí agora... Isso mesmo, sim. Então, só para quem está nos ouvindo, né, quiser adquirir esses livros que foram falados, né, primeiro do Padre Lucas ali, que ele vai mostrar ali pra gente, ó, o Retrato de Deus para os Cristãos, você pode adquirir. Se você tiver aí próximo, né, do Padre Lucas e etc., ele tem livros com ele, né? Mas se não, a gente tem também a possibilidade de vender direto para a editora. E a gente está fazendo esse trabalho para as pessoas receberem na segurança do seu lar, né, o livro. Então você pode adquirir esse livro por R$19,90, tá? Entrando em contato ou com o Padre Lucas, se você estiver muito próximo, ou até mais seguro pela editora, pelas páginas ou do Facebook ou do Instagram, manda um direct, manda uma mensagem inbox falando que você tem interesse neste livro do Padre Lucas. A gente vai te informar, o frete é R$5, tá? A gente manda para o Brasil inteiro, então o livro sai por R$24,90 já com frete, né? E é um livro que pode te acompanhar aí nessa quarentena, falando de tudo isso, o que o Padre Lucas te falou. E eu tenho aqui comigo também os meus 2 livros, né? O meu primeiro livro, O Abraço que Salvou Minha Vida. Esse livro que trata sobre a partir da parábola do filho pródigo, né? Trazendo uma experiência com ela e, ao mesmo tempo, é o livro que eu trago o meu testemunho pessoal, né? Tudo que eu passei na minha vida e como este abraço que salvou a minha vida, né? O abraço do Pai, é o abraço do pai que abraçou o filho pródigo, o pai que abraça o Bruno, que abraçou o Padre Lucas, e que também abraça você, que está nos ouvindo, e de repente nesse momento, vivendo um momento difícil, né, toda essa instabilidade, Deus quer te abraçar, né? Então esse livro, O Abraço que Salvou Minha Vida, ele está por R$17, tá? Também podendo pedir na editora, tanto no Facebook como no Instagram. E o Encontro com Amor Maior, que é o lançamento, é o meu segundo livro, acabou de ser lançado. Como eu disse, é um livro que trata sobre a experiência com o amor de Deus, né? E ele é um livro querigmático, ele vai do amor de Deus, passa por pecado e salvação, fé e conversão, Espírito Santo. Você vai fazer um retiro através de uma leitura, né? Foi esse o desafio que Deus me deu. Na Comunidade Sagrada Família nós temos o Retiro Amor Maior. E Deus, ele foi bem leve. Ele falou, eu quero que uma pessoa que lê tenha a experiência do retiro sem ir no retiro, né? Eu falei, nossa... Né, sem ter as experiências de ouvir, né, de sentir, de tato, mas aí é Deus que me faz, né? Então aí eu respondi para ele, tá bom, não sou eu mesmo que faço, né? Então você que inspire aí. E saiu, né? Graças a Deus. Esses 2 livros, esse tá R$19,90, tal qual o livro do Padre Lucas, e esse R$17. Uma promoção especial durante a quarentena, estes 2 livros, você adquirindo os 2 juntos, você vai adquirir o Abraço como se fosse por R$10. Então vai sair R$29,90 os 2, tá? E aí mais o frete, obviamente, né? E aí o frete dos 2 juntos sai por R$8, tá bom? Mas tem uma economia aí boa, né? E adquirindo os 2 livros, eu estou assinando os livros e eles vão autografados para casa, tá? Nesse autógrafo, logicamente, né? Autógrafo cristão não vale nada da pessoa. Mas com certeza. É uma oração, né? Então, eu sempre, às vezes é até piada aqui em casa, né? Você ainda está escrevendo esse autógrafo? Porque eu não escrevo um abraço do Bruno, né? Normalmente, né? Eu peço a Deus que me inspire a escrever para aquela pessoa que vai receber. Então, cada um é uma mensagem diferente.
Às vezes vai tipo 10, 15 linhas e assim é um É isso autógrafo. mesmo, é. Então, nesse período, né, a editora está me mandando os livros e eu estou mandando autografado com uma mensagem. E aí eu também desafio o Padre Lucas, né? Se alguém entrar em contato direto com ele e ver com ele a questão de frete, etc., como é que faria para entregar, eu acredito que o Padre Lucas também poderia mandar com uma mensagem para vocês, né? Ele não consegue